Temos a grata satisfação de tê-lo conosco nesse setembro de 2023, onde o Unisalesiano de Araçatuba realiza a terceira edição do CIT, ou Congresso Internacional de Tecnologias na Educação. E dentro desse contexto, uma das palestras ou podcast será o trabalho desenvolvido pelo professor Paulo Viegas Rodrigues, da Universidade de São Paulo, que constará de uma parceria com o Unisalesiano. Essa parceria, ela iniciou-se aproximadamente há 2 meses, quando o professor Paulo nos procurou com o objetivo de desenvolvermos um equipamento para a realização de uma pesquisa envolvendo a temática microgravidade. Então, nesta apresentação, faremos uma explanação breve de como nós já estamos trabalhando com essa temática desde 2014. Então, inicialmente, o projeto que o professor Paulo nos apresentou, que é fruto dessa parceria, justamente veio por intermédio de uma competição internacional que foi subsidiada e ainda está em continuidade pela NASA e pela Agência Espacial Canadense. Essa competição se denomina Deep Space Food Challenge. E o que consta dessa competição? Basicamente, o objetivo é que há várias entidades que concorreram a este concurso desenvolvam tecnologias para a área aeroespacial, mais especificamente para viagens à Lua ou a Marte. Mas também um dos objetivos é que essa mesma tecnologia ou essas mesmas tecnologias possam servir para uso no contexto também da Terra. Todos sabem que a NASA, por exemplo, possui um setor denominado spin-off, que é precisamente com o objetivo de que as tecnologias, ou a maioria das tecnologias aeroespaciais, sejam aplicadas no contexto da nossa vida cotidiana. Então, por exemplo, a câmera do celular, o velcro, o sistema de amortecimento utilizado em tênis, são alguns exemplos de como a tecnologia aeroespacial foi se incorporando ao nosso cotidiano, à nossa vida do cidadão comum. Bom, então, nesse sentido, a Deep Space Food Challenge tem como objetivo tanto atender a essa demanda de oferecer tecnologia para que os astronautas possam permanecer ali no espaço durante meses, como também fazer com que essas tecnologias possam ser utilizadas em países, em localidades onde eventualmente haja ali alguma dificuldade na produção de alimentos. Muito bem, então vamos aos objetivos do projeto. O projeto tem como, então, primeiro objetivo a parceria entre a USP Exalc de Piracicaba, por intermédio do grupo do Laboratório de Cultivo de Tecidos de Plantas Ornamentais, coordenado pelo professor Dr. Paulo Hercílio Viegas Rodrigues, e entre o Unisalesiano de Araçatuba, por intermédio do Laboratório de Robótica Assistiva, coordenado pelo professor mestre Nelson Hitoshi Taki e professor Dr. Edival Rodrigues de Viveiros. O segundo objetivo é precisamente, então, desenvolver um projeto, construção, o teste e a consequente validação dos equipamentos aí que farão parte do projeto. Então, nós mencionamos um equipamento denominado Random Position Machine, o clinostat e o bioreator. Esses equipamentos eles têm funções um tanto quanto distintas. Por exemplo, o clinostat normalmente se utiliza para estudo de plantas e se utiliza também numa concepção geométrica bidimensional, ou seja, não é um equipamento que trabalha com os 3 eixos. Já o bioreator, ele possui alguns recursos adicionais, como, por exemplo, você pode ter ali um controle biológico, você pode ter
algum parâmetro de luminosidade, de emissão de fótons, tal, diferenciado em relação a um simples RPM, ou Random Position Machine. E o terceiro objetivo será a realização de experimentos com cultivo de espécies vegetais para participação na continuidade do Deep Space Food Challenge, promovido aí pela NASA e a Agência Espacial Canadense. Então, ressalto aí que a equipe do professor Paulo, lá do LCTPO de Piracicaba, foi uma das 10 equipes que foi vencedora, foi escolhida como um dos melhores projetos aí, sendo que, se não me falha a memória, foram mais de 150 projetos que concorreram a essa premiação. Muito bem. Então, para essa parceria, nós teremos aí como equipe de projeto um engenheiro egresso do Unisalesiano, do curso de Engenharia Mecânica, Flávio Favarin, o projetista André Canuto, que é um parceiro nosso, inclusive tendo já colaborado em vários projetos do Unisalesiano, a colaboração técnica do professor Daniel Oliveira, docente do Unisalesiano, principalmente na parte aí de ensaios de tração. E temos uma empresa parceira desde 2020, que é a Technical Equipamentos para Balanceamento, Medidas e Análise de Vibrações, na pessoa do seu sócio fundador, seu sócio Luciano Ponce. Muito bem. Então, quais são as referências científicas e experimentais desse projeto? Basicamente, ou simplificadamente, são os projetos com relação à pesquisa em microgravidade ou baixa gravidade, que foram iniciadas já na década de 1980 e mais fortemente na década de 1990, a partir da construção de laboratórios, tanto em terra quanto no avião laboratório da NASA, como também em algumas missões realizadas aí fora da atmosfera, com astronautas, onde pretendia-se estudar os efeitos do ambiente de baixa gravidade no corpo ou na fisiologia humana. Então, ressalto, inclusive, que no Brasil nós temos um laboratório na PUC, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, inclusive com a qual o Unisalesiano tem uma parceria, e destaco também, depois eu vou comentar sobre a possível parceria com uma entidade que é a Nova Space, através ali da professora doutora Thaís Russomano, médica aeroespacial, que foi inclusive diretora desse laboratório do Micro-G, lá da PUC do Rio Grande do Sul. Pois bem, então, apresento aqui rapidamente o histórico do desenvolvimento dos protótipos aí pelo Unisalesiano em relação a essa pesquisa com microgravidade. Tivemos uma versão que chamamos de versão 1.0, que na verdade foi teria sido a construção de um equipamento físico, mas na verdade esse projeto ele resultou na elaboração de um software simulador dos efeitos aí da gravidade, da baixa gravidade, em amostras biológicas. Inclusive, previa-se a utilização de alguns feixes de luz, né, monocromática, em vários comprimentos de onda, num ambiente com temperatura controlada. E esse projeto, então, ele foi um software, certo? Foi um simulador. Tivemos uma versão que chamamos de 1.1, que foi um projeto desenvolvido com a finalidade aí de atender um objetivo que seria um TCC, mas que acabou, infelizmente, não dando certo. E uma segunda versão, a versão 1.2,
perdão, que era um aparelho de rotação bidimensional, que também não foi utilizado para pesquisa. Nós até montamos esse protótipo, mas ele não foi utilizado para pesquisa. Bom, já na versão 2.0, o equipamento foi desenvolvido e esse sim, então, foi utilizado, está sendo utilizado ainda para pesquisa. Nós vamos falar nisso em seguida. E depois, na sequência, a versão 3.0, que é uma variante da versão 2.0, mas já com uma outra equipe de projeto. E, finalmente, a versão 4.1, que é esta aqui que eu estou apresentando em relação aí à parceria do Unisalesiano com a USP Exalc. Pois bem, então, na versão 1.0, desenvolvida pelo então acadêmico do curso de Engenharia da Computação, Crisno Penalva, sob nossa orientação, nós tivemos, então, a criação de um software, de um simulador para aí se estudar os efeitos da baixa gravidade em amostras biológicas. Bom, já então passando para a versão 2.0, essa versão então foi resultante aí de uma parceria entre o Unisalesiano e o pesquisador, professor doutor Christian Ferreira, que nesse momento realiza uma pesquisa de pós-doutorado na UFRJ, com o objetivo, então, de se avaliar aí o efeito da baixa gravidade em células cancerígenas humanas. Enfim, esse projeto está em andamento, então nós vemos aqui o funcionamento desse protótipo, que ainda está em fase aí de validação. Bom, e ainda com relação a essa mesma pesquisa, nós desenvolvemos uma outra versão com algumas implementações técnicas, por exemplo, o uso aí de a manufatura aditiva, que é basicamente a impressão 3D em algumas peças. Isso porque o processo de fabricação, utilizando usinagem, é muito complexo, é muito caro também. Então, nós conseguimos aí otimizar aí algumas peças, alguns sistemas, através aí da prototipagem 3D ou da manufatura aditiva. Bem, e então, finalmente, já na versão 4.1, em andamento, nós temos, então, o André Canuto como projetista principal, o Flávio Favarin, que se responsabiliza pela parte de automação e controle, o professor Paulo e quem vos fala, Edival. Então, esse projeto está em andamento e nós ainda teremos, em breve, aí já imagens do protótipo em operação. Bem, eu quero destacar, então, basicamente dois importantes upgrades que nós implementamos nessa versão. Um deles é justamente a análise de estresse, ou von Mises análise, de algumas peças aí do projeto. Isso porque o projeto exige que o protótipo trabalhe por meses, aproximadamente 6 meses. Então, nós precisamos ter uma garantia de que as peças, tanto as peças aí, fabricadas em metal, quanto as peças eventualmente construídas em material como PLA ou mesmo ABS, possam suportar essas cargas extremas, não é? Diante aí de um tempo de operação tão grande. Normalmente, esses aparelhos, em pesquisas biológicas com tecidos não vegetais, trabalham aí por 24, 48 horas, tecidos animais, né? E já os tecidos vegetais, que têm um ciclo diferente dos tecidos animais, exige aí maior tempo de tratamento, né? Maior tempo de ação do equipamento sobre essas amostras. Então,
é necessário que várias dessas peças sejam aí submetidas a ensaios. Bem, então, nesse sentido, estamos implementando a utilização de um dos materiais aí relacionados à manufatura aditiva com a técnica de FDM, que é o PLA Revolution Carbon. Esse PLA, o PLA é um material, é o ácido polilático, que é um material reciclável. Ele é, ele é fabricado, né, com material orgânico, ou seja, ele é biodegradável, não é? Mas esse material da empresa CREI 3D é um material de engenharia. É uma das poucas empresas no Brasil que desenvolve filamento de engenharia. Então, a gente destaca isso. E esse PLA Revolution, ele justamente tem o acréscimo aí de fibra de carbono. E isso confere várias propriedades interessantes às peças, como, por exemplo, uma melhor resistência à tração, não é? Então, eu tenho aqui o exemplo de uma peça, de uma engrenagem, já fabricada com esse processo. Então, é impressionante como a peça é leve e altamente resistente. Nós já havíamos prototipado peças com o PLA Revolution, mas dessa vez nós estamos então trabalhando com o PLA Revolution Carbon. Bem, já nos aproximamos aí do final desta apresentação. Então, agradeço a sua audiência e convido para que vocês visitem aqui no vídeo justamente alguns links que nós indicaremos aí, algumas empresas e também algumas entidades de pesquisa que trabalham diretamente ou indiretamente com as pesquisas aí na área de microgravidade, assim também como essas empresas que nós mencionamos, né, que fornecem materiais para a técnica de manufatura aditiva. Bom, agradeço aí a sua participação, peço que você, por favor, deixe seu like se você gostou desse vídeo, né, e também se inscreva no nosso canal. Agradeço e estamos abertos aí aos comentários. Muito obrigado.